A paz do Senhor, querido professor, querida professora. Estamos aqui em mais uma aula neste dia maravilhoso. Estamos na lição de número 9, que tem por título Papai do Céu protege dos leões. Pelo tema, a gente já tem uma ideia do que será a história, que será falando sobre Daniel quando foi jogado na cova dos leões. E os objetivos da lição de hoje são confiar em Deus de todo o nosso coração. E o segundo é entender que devemos sempre orar ao nosso Deus. Podemos começar essa aula de hoje falando muito sobre oração e explicando para as crianças o que é realmente a oração. Que a oração é um momento de a gente conversar com Deus e nesse momento Ele vai nos ouvir, vai nos proteger e vai conceder aquilo que está no coração dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Também é um momento de adoração a Deus, de adorarmos a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida e sermos gratos a Deus por tudo, seja pelo nosso alimento, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela saúde, que a gente está bem com saúde. E de sermos gratos por tudo, pelos livramentos, aqueles que a gente não vê, mas que Deus ele nos livra todos os dias. O versículo de hoje, ele está escrito no livro de Salmos, no capítulo 91 e no versículo 15, que diz o seguinte: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Na lição, ele só pede para que a gente memorize junto com as crianças a parte A do versículo que eu trouxe com o visual de uma Bíblia, que é onde está escrito todos os versículos e as histórias que a gente conta todos os domingos. Que diz assim: quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. E você pode dizer assim, o que seria aflição? Pode ser que alguma criança pergunte. É no momento difícil, no momento muito complicado. E a gente vai pedir socorro a quem? A Deus, que Ele é o único que pode nos socorrer. E para isso, eu trouxe alguns motivos de oração que a gente pode trazer. E esses cardzinhos, os mods, embaixo do vídeo você vai encontrar. Um dos motivos de oração pode ser agradecer a Deus pelo nosso alimento. Outro motivo que pode ser também, que a gente pode agradecer, que pode ser um momento também de aflição, como diz o versículo, que é o momento que a gente está fazendo uma prova. Aí você vai dizer, quando você está fazendo uma prova, você fica nervoso, fica ansioso, mas você pode orar ao Senhor e Ele vai lhe ajudar a lembrar de tudo que você estudou. Ele só não vai lembrar se você não estudar, né? Mas Ele vai lembrar sim e vai lhe ajudar no momento que você estiver fazendo uma prova. Outro motivo também que eu trouxe é quando a criança pode estar doente. É um momento de aflição, um momento de socorro, difícil, complicado. E que ele pode orar a Deus e Deus ele vai socorrer. Na história de hoje, não foi diferente. A história de hoje fala sobre Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões. Mas ele não foi jogado na cova dos leões por nada assim, né? Houve um motivo e é o que a gente vai aprender na história de hoje. Eu trouxe o visual da história nessa caixa, que pode ser uma caixa de computador, de uma TV. E você vai envelopar, isso aqui é feltro na frente e atrás é papel madeira em formato de uma cova. Já eu explico o que são esses pontos aqui. Então, você vai contar que Daniel era um homem muito obediente, muito temente a Deus e que ele fazia orações todos os dias. Ele orava quantas vezes? 3 vezes. E você vai contar à criança que ele orava de manhã, de tarde e à noite.
Quantas vezes eram? 3 vezes ao dia. E aqui, ó, eu trouxe até o sol para representar. E ali ele orava, mas ele não orava de porta fechada, de janela fechada. Ele orava de janela aberta. E nisso existiam alguns homens que ficavam só de olho em Daniel. Por quê? Porque ele estava assumindo uma posição elevada que foi concedida a ele por ele ser um homem muito temente, um homem muito obediente, um homem íntegro. E ali os homens ficavam só observando ele para ver se ele ia fazer alguma coisa de errado. E ali eles viram quem? Viram Daniel orando a Deus. E naquele tempo não podia orar a Deus, teria que adorar os deuses lá do rei. E o rei da época era o rei Dário. Era para adorar os deuses lá que eles inventavam. Mas Daniel, como era temente a Deus, ele só orava ao nosso Deus. E foi o que aconteceu. Os homens foram lá, contaram para o rei, e o rei mandou jogar ele dentro da cova dos leões. E é quando você muda o cenário, aqui ó, para o lado de cá, e você coloca Daniel aqui no meio, ó. E os leões ao redor. Você vai colocando os leões ao redor de Daniel. E aí, você vai mostrar a eles, né, que Deus, ele mesmo, ele sendo jogado dentro de uma cova, ele sabia, tinha a certeza, tinha fé de que Deus iria livrar ele da boca dos leões. E foi exatamente o que aconteceu. Quando foram tirar Daniel estava lá intacto, sem nenhum arranhão dos leões. E, diante disso, o rei Dário, ele emitiu um decreto, dizendo que a partir daquele momento, todas as pessoas deveriam somente adorar ao Deus de Daniel. E assim aconteceu. Por quê? Tudo isso aconteceu porque Daniel era um homem obediente. E era um homem que orava a Deus. E Deus, ele direcionava todos os passos de Daniel. E foi assim que aconteceu. Todo o povo começou a adorar a Deus. E você pode também separar um momento no final da aula para fazer uma oração. Você pode perguntar aos seus alunos se eles têm algum pedido especial de oração. Seja por um familiar que esteja doente, seja por um pai ou uma mãe que esteja desempregado. Muitas crianças sempre falam isso. Quando a gente vai orar, eles pedem a oração. Ore, tia, ore por o meu pai está desempregado. Ore pela minha mãe que está desempregada. Ou por alguém que está doente. E nesse momento, vocês vão orar por todos os pedidos que forem feitos pelas crianças. Outra atividade que pode ser feita no final da aula é colocar as crianças em uma roda, que é uma sugestão da nossa lição, colocar uma música para tocar e toda vez que a música parar, eles vão imitar algum animal e pode também incluir o leão, que é da história de hoje. E no final da brincadeira, você vai conversar com as crianças e conscientizá-los de que assim como eles recebem ordens para imitar alguns animais, no momento da brincadeira, os leões também receberam a ordem de Deus para que ficassem ali descansando, com a boca fechada, para que não atacasse Daniel. E assim aconteceu. A atividade da aula de hoje é para que as crianças pintem o círculo correspondente sobre o animal que estava com Daniel lá na cova.
Ao redor dos animais tem sempre uma bolinha em branco. E ao redor do leão você vai dizer, olhe, qual era o animal que estava dentro da cova com Daniel? Era o leão e eles vão pintar essa bolinha aqui. Na segunda atividade de hoje é para que eles encontrem 4 figuras que não fazem parte da cena. Essa cena aqui de baixo é de Daniel na cova dos leões. Aí aqui no meio tem uma bola, tem um livro, tem um passarinho, tem uma borboleta e são os elementos que eles vão circular, que não fazem parte do cenário da história. Certo? E que Deus abençoe cada professor, que vocês possam cada vez mais estimular a oração nas crianças. Pode fazer também um combinado com eles para que eles possam orar, convidar os pais para orar na hora da refeição, antes de dormir, chamar os pais para orar. E aí vai estimulando não só eles, como também a família, que pode ser pais que não são evangélicos. E aí, através da criança, a mensagem do Senhor estará sendo propagada dentro dos lares. Que Deus abençoe cada professor, que Deus capacite cada um de vocês para que possam entregar o melhor para o Senhor todos os domingos na EBD. Deus abençoe a cada um e até a próxima aula. Tchau! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.